Bom, professores, então dando continuidade a essa sequência de tutoriais sobre o Classroom, queria apresentar um pouco a visão geral do sistema. Então vocês foram lá, né, logaram, acessaram o Classroom através do navegador do seu computador. Sugiro que essas configurações sejam feitas através do computador por uma questão de tamanho de tela, facilidade de trabalho mesmo. Bom, aqui vão aparecer todas as turmas de vocês que o sistema da série está sincronizando, né? Então vejam que aqui as minhas, algumas já estão com quase todos os alunos e outras ainda não, então está fazendo esse processo de sincronização. E eu criei uma turma aqui de exemplo para a gente conversar um pouco. Bom, acessando isso, então essa é a visão inicial que vocês terão. Para acessar, né, qualquer uma das turmas, basta clicar em cima dela, tá? Clicando em cima da turma, ela vai abrir para vocês essa tela, que ela é dividida em algumas questões aqui. Na parte superior, né, nesse menu superior aqui, nós temos esses 3 pontinhos que dão acesso às outras turmas, né? Ou seja, eu estou nessa turma aqui e quero navegar para uma outra, né? Basta eu clicar nesses 3 pontos e eu consigo ir diretamente para a turma que eu quero, ou eu venho aqui em turmas e ele volta, né, nessa tela inicial para mim. Então, voltando lá, turma exemplo, aqui é o título, né, o nome dessa turma. Na sequência, nós temos 4 abas de trabalho. A primeira aba é a aba chamada Mural. Nessa aba, nós vamos ter a tela inicial dessa turma, né? Então aqui a identificação novamente da turma, o código da turma, lembrando novamente que as turmas criadas através do e-mail institucional só funcionam com e-mail institucional, ou seja, tanto o aluno quanto o professor precisam estar utilizando o e-mail institucional via Google para que consiga ter acesso. Embaixo a gente tem o link do Meet. O que é o Meet? O Meet é uma ferramenta da Google que funciona como o Zoom ou como o Teams da Microsoft. Então ele permite que a gente crie uma reunião ou uma aula ao vivo, né, onde os alunos conseguem acessar e interagir. Então, para criar esse link, basta clicar aqui, gerar um link. Ele vai dizer, ele vai explicar um pouco rapidamente o que é o Meet e tem um botão aqui para gerar o link. Se você habilitar gerar o link e habilitar esse botãozinho aqui, esse link se torna visível para os alunos e aí eles conseguem acessar, né? Vamos supor, você agendou lá uma videoaula com os alunos na segunda-feira às 13 horas. Então, na segunda-feira às 13 horas, eles clicam aqui e conseguem acessar esse ambiente. Essa telinha de fundo aqui, né, essa imagem, ela é possível ser alterada aqui, né, nesse cantinho que a gente tem a função selecionar um tema. Então ele abre aqui uma série de temas já previamente relacionados até alguns conteúdos e a gente pode ir lá e selecionar qualquer um desses temas aí para estilizar, digamos assim, a nossa capa aqui da turma. Na sequência, nós temos esse espaço que funciona como uma rede social onde você compartilha, comenta, conversa com as pessoas. E nesse caso aqui com a turma. Então, clicando aqui, você pode escrever, né, uma mensagem para a turma, ou você pode compartilhar um determinado link, um determinado material com essa turma através dessas funções. Então, posso chamar um arquivo do Google Drive, posso compartilhar um link da internet, um vídeo do YouTube ou qualquer outro tipo de arquivo. E isso vai aparecer para os alunos nessa timeline, né? Funciona exatamente como uma rede social, né? Você vai, tanto você professor, professora, quanto os alunos, os estudantes podem ir postando, fazendo comentários, interagindo nessa timeline. O que é legal é essa parte aqui, ó. Você tem uma opção para, né? Como se fosse no e-mail, você direciona para quem que eu quero que isso aí seja enviado. E quando eu clico aqui, ele abre todas as minhas turmas. Então imagine o seguinte, que você está lá querendo passar um recado para os seus alunos
com respeito a alguma atividade que você programou para todas as suas turmas, que a entrega será amanhã. Então basta você vir em qualquer uma das turmas e daí escrever esse recado e antes de enviar, vir aqui e selecionar todas as outras turmas. E automaticamente, quando você veja que 8 turmas estão selecionadas, quando você digitar esse recado, né, e enviar ele, clicando aqui no postar, isso daí vai para todas essas turmas automaticamente nas timelines respectivas de cada uma, tá? Aqui do lado do botão postar, a gente tem essa setinha para baixo. Clicando nela, a gente tem a opção de salvar isso, né? De repente você não quer postar agora, você quer programar isso, você quer deixar para postar, quer deixar essas postagens já escritas, mas sem que os alunos vejam. Então existe a possibilidade aqui de salvar isso como um rascunho. Então, pessoal, as funcionalidades dessa aba mural se resumem a estas que eu coloquei aqui. Aí na aba atividades, deixa eu descartar aqui aquela mensagem, nós temos essa cara aqui na primeira vez que a gente acessar isso. Bom, o que a gente tem aqui? Um botão, né, chamando a atenção, denominado criar, de novo o Meet, a agenda dessa turma e a pasta dessa turma no Google Drive. Tá? O Meet, né, como a gente já viu, é o acesso aqui para o ambiente de reunião, né, desses alunos, com esses alunos. E a Google Agenda é onde você pode agendar um aviso, agendar uma atividade com o seu aluno, né? Quando você clica aqui em criar, você pode inclusive já agendar uma videoconferência e daí você precisa sempre lembrar de vir aqui embaixo, onde, por exemplo, aqui está aparecendo o meu nome, e alterar para a turma, né? Eu quero agendar isso na minha turma de exemplo aqui. Então daí essa atividade vai aparecer na agenda dos alunos também, porque eles estão como alunos dessa disciplina, desse conteúdo. Deixa eu descartar aqui, então a gente voltando aqui. A pasta da turma no Google Drive nada mais é do que o ambiente onde vai ficar armazenado todos aqueles arquivos que você postar. Imagina lá que você, naquela postagem, você queria colocar um aviso da escola, você quer compartilhar com seus alunos, uma imagem, um PDF, enfim. Quando você posta lá, automaticamente esse arquivo é lançado nessa pasta da turma, dentro do Google Drive, e fica disponível aqui, você consegue acessar esse arquivo e tudo mais, e bem como os alunos também conseguem acessar. Então a gente passou aqui, né, por essas funções de destaque e voltamos aqui para o criar. Quando eu clico no criar, ele abre uma lista aqui para mim de opções, tá? A primeira opção que a gente precisa se atentar é a opção tópico. Por quê? O tópico é o que vai nos ajudar a organizar esse espaço para facilitar a criação de atividades, de testes e a disponibilização de materiais de consulta, tá? O tópico funciona como uma espécie de pasta, né? Imagina que eu tenho lá várias pastas e em cada pasta eu coloco um determinado assunto, tá? Então, quando eu clico aqui no tópico, o que ele vai fazer? Vamos supor que eu vou criar um tópico chamado material de consulta. Material de consulta. Então, nesse material de consulta, eu quero que fique todo tipo de textos, informações que os alunos irão consultar para desenvolver as suas atividades. Pode ter um e-book, pode ter um artigo, enfim, uma matéria de jornal, tá? Então, ele criou aqui pra gente, né, esse tópico onde eu vou organizar essas postagens. E eu posso criar infinitos tópicos. Eu posso criar um outro tópico chamado avaliações continuadas. E assim conforme a minha necessidade de criação de tópicos. E aí eu tenho aquilo que vai dentro dos tópicos, que são atividades com testes, pergunta, material, e aqui é quando eu quero reutilizar uma postagem. Vamos começar aqui criando um material. Então eu vou disponibilizar um texto para que esses alunos possam ler. Quando eu clico lá em material, ele abre essa outra telinha para mim aqui e ele pede um título, né? Por exemplo, artigo
fotografia, e eu posso colocar uma descrição disso. Eu posso escrever uma orientação para esses alunos, uma sugestão, enfim, qualquer informação que eu queira compartilhar com os alunos relacionados a esse material. E aí, aqui embaixo, eu tenho dois botões, um botão chamado adicionar e outro botão chamado criar. No botão adicionar, é onde eu posso puxar, né, uma informação para que seja esse material. Pode ser um arquivo que está lá dentro do Google Drive, pode ser um link, pode ser um arquivo que está no meu computador ou pode ser um vídeo do YouTube. Então imagina que eu tenho uma sequência de vídeos no YouTube sobre um determinado conteúdo que eu quero que esses alunos assistam para ser um suporte para eles. Então eu posso ir lá e criar, né, chamar essas videoaulas para dentro do Classroom e aí isso fica organizado para eles. E aí vamos dar um exemplo aqui pegando um arquivo do computador. Cliquei em arquivo, ele vai abrir essa aba de importação e daí eu venho aqui, ó, em selecionar arquivo do dispositivo, ou eu arrasto o arquivo aqui, tá? Então vamos lá pegar uma atividade qualquer, atividade A2, aí ela apareceu aqui para mim. Posso adicionar outras atividades, outros conteúdos. Imagina que isso aqui fosse são e-books, né? E-books sobre fotografia. Eu tenho 5 e-books. Eu posso colocar esses 5 e-books aqui. Depois que eu chamei os 5 e-books, eu venho aqui e faço o upload, né? Ele vai passar um pouquinho, vai fazer o upload e pronto. O meu PDF, no caso, que era um PDF, já está disponibilizado aqui para o meu aluno. No botão criar, eu posso criar um documento, uma apresentação, uma planilha ou mesmo um formulário usando as ferramentas Google. Então, imagine que eu queira saber o que os meus alunos acharam da leitura desse e-book, por exemplo. Eu posso vir aqui e criar um formulário, tá? Ele está criando esse formulário, já me levou para a tela do formulário e daí aqui nesse formulário é um formulário de opinião. E eu quero saber dos meus alunos, vou criar uma pergunta qualquer aqui, o que vocês acharam desta leitura? O que vocês acharam dessa leitura? Uma pergunta. E daí eu venho aqui e altero isso para um parágrafo, por exemplo, né? Torno isso obrigatório. Pronto. Eu tenho aqui já um formulário onde eu vou colher essa opinião dos meus alunos, né? Só apenas para um critério de querer mesmo saber isso, tá? Fiz isso aqui, eu não preciso clicar em nada, basta eu fechar a aba e o nosso formulário já está disponível aqui. Deste outro lado, eu tenho aqui, ó, para quais turmas, de novo, eu quero disponibilizar essa atividade, esse material, desculpa. Então aqui já está pré-selecionado a turma que a gente está trabalhando, mas imagina que é um material que eu quero, é um texto que eu achei interessante, que eu quero que todos os meus alunos leiam. Eu venho aqui e seleciono outras turmas para que isso também seja disponibilizado para eles. E aqui, gente, no tópico, eu preciso selecionar então em qual tópico daquele que eu criei eu quero que esse material seja vinculado, né? Então, no caso aqui nosso, a gente quer que ele seja vinculado ao material de consulta. Então, eu seleciono o material de consulta e quando eu postar, esse material automaticamente será direcionado para o tópico de material de consulta. Aqui eu tenho a mesma situação, né? Eu posso postar imediatamente, eu posso programar isso. Então, se eu clico em programar, ele me pergunta aqui uma data e um horário, e daí nessa data e horário que eu estipulei vai ser o momento em que ocorrerá essa postagem automaticamente, tudo bem? Ou venho aqui e posto agora, nesse exato momento, que é o que eu vou fazer. Postei. Então vejam, ó, que agora aqui, ó, o artigo fotografia aparece aqui em material de consulta. Então todos os materiais que eu for postando, eles vão aparecer aí em material de consulta se eu disser que eu quero que apareça aí, né? Aí aqui em avaliações continuadas, digamos que eu coloquei uma atividade para eu vou precisar criar uma atividade para eles valendo aí que vai ser avaliada, né, de alguma forma. Então eu venho aqui em criar novamente, agora eu vou criar uma atividade.
percebam a diferença, gente. Eu criei um material, né, usando essa função aqui. Então, veja que ele não apareceu nenhum tipo de ferramenta para mim fazer um gerenciamento de que se o aluno fez a leitura ou não fez. Tudo bem? Agora, olha só, em atividade, quando eu clico aqui, olha desse lado aqui, é muito parecido, né? Pede o título, as instruções, para a gente adicionar algum conteúdo, mas aqui do lado, ó, eu tenho uma opção agora chamada pontos. Então, quantos pontos essa atividade vai valer, ou ela não vai valer nenhum ponto, eu posso selecionar sem nota aqui, por exemplo, né? Ou ela vai valer o que ele já vem de default aí, que é 100 pontos. Uma escala de 0 a 100, né? E aí eu posso também configurar a data de entrega disso. Eu quero que essa atividade seja entregue até o dia 20, quarta-feira, à meia-noite, por exemplo. Ou até a hora do almoço, ao meio-dia. Então eu posso vir aqui e estipular isso, né? E o sistema não vai impedir que os alunos postem depois. Porém, ele vai avisar, né, a nós professores que, olha, essa atividade foi postada após o prazo. E aí eu tenho o tópico aqui, onde eu posso, então, de novo, escolher onde eu quero que essa atividade seja vinculada, qual tópico, no nosso caso, avaliações continuadas, certo? Então aqui eu dou um título para essa atividade 01, por exemplo. Essas instruções, ela seria o como eu quero, o que eu espero que o aluno, o estudante desenvolva em função dessa atividade. E aqui em adicionar, né, de novo eu posso adicionar um arquivo, eu posso adicionar uma série de perguntas e tudo mais. O que vai acontecer de diferente quando eu criar essa atividade? Lá para o aluno, vai mostrar para ele um espaço onde ele pode carregar a atividade. Eu vou abrir aqui a título de exemplo. Deixa eu encerrar aqui. Um outro Classroom onde eu estou como estudante. Enquanto carrega aqui, então, por exemplo, né, nessa atividade aqui, eu tenho. Então, para o aluno, como que vai aparecer? Né? Vai aparecer esse ambiente aqui, ó. Vai aparecer a atividade, a data de entrega dessa atividade, quantos pontos essa atividade vale ou se ela não vale nenhum ponto. E aqui é onde eles vão inserir ou adicionar o trabalho deles, né? Então imagina que eu fui lá e pedi para esse aluno fazer um pequeno relatório, ou eu pedi para esse aluno escrever fazer uma determinada pesquisa, enfim. Esse aluno fez esse arquivo, né? Ele criou essa pesquisa, então ele pode vir aqui e carregar esse arquivo da mesma forma como nós fazemos, e daí esse arquivo vai ser disponibilizado para a gente. Vou mostrar isso já. Então aqui, ó, vou pegar uma turma minha, que é onde os alunos já houve alguma entrega, e daí a gente observa como isso aparece para a gente, tá? Então nessa atividade aqui, 2 alunos já entregaram ela, e eu consigo então visualizar aqui, ó, o que foi que esse aluno me entregou, né? Eu tenho aqui acesso a esse arquivo aparece para mim. Então o meu aluno entregou aqui um fichamento de um artigo que ele leu, e daí eu consigo fazer uma avaliação disso, fazer a leitura disso, atribuir uma nota para isso, e ainda consigo também fazer aqui, adicionar um comentário, né? Fazer uma contribuição para esse aluno, no sentido de dizer se ele atendeu ali o que era esperado em relação àquela atividade. Bom, pessoal, acho que o vídeo já ficou meio longo. Para não me estender muito, eu vou parando por aqui com relação a isso, e daí na sequência eu vou fazendo mais um vídeo explicando cada uma das funcionalidades aqui do Google Classroom. Fico à disposição para qualquer esclarecimento, para que vocês me perguntem também, e se caso tiverem interesse, a gente pode até fazer uma videoconferência para tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Valeu, pessoal, obrigado, até mais, tchau, tchau.